Entrando ao vivo. Vamos ver se já foi. Estou avisando a Laura. Chegou a Laura! Eba! Vou chamar a Laura para cá. Vamos lá. Ju Tonchi, querida! A Ju tá sempre aqui, né, Ju? Você não me aguenta mais me ver nas terças-feiras. Oi, Ê, que tudo bem, Isabel? linda! Obrigada! Que Nem sei me linda! arrumar mais. Que linda essa tua estante atrás, adorei. É dos meus pais, eu tô na casa deles. Tá passando quarentena aí, como é que tu tá? Como é que estão as coisas? Antes de eu começar a falar aqui da nossa Aham. live, tá tudo bem aí em Porto Alegre? Tu tá em Porto Alegre, né? Então, eu vim pro interior agora, que é Nonoai, um município bem no norte, assim, do Rio Grande do Sul. E vim ficar um pouco com os meus pais, que eu já tava há 4 meses e meio lá em Porto Alegre sozinha, né? Eu moro sozinha. E com meu cachorro. E, e aí eu acabei vindo pra cá, fiz o teste e tal, e vim ficar um pouquinho com eles, com os meus avós. Que Mas tá bom, tudo bem. E que como é bom. que tu tá? Estamos levando aí já com saudade da vida antiga, mas Nossa, já tá difícil esse negócio. Não vai ter um POX, não vamos ver. Coisa mais triste é isso, né, verdade. Laura? A gente não se encontrar. Não, e É ano a passado primeira. foi a minha primeira em Fox. E, e foi muito legal, eu adorei, tava louca pra voltar. Te conheci lá, pessoalmente. E foi muito legal, assim. Na verdade, quando perguntam como é que tá, né? A gente, por educação ou como é socialmente ensinado, fala, não, tá tudo bem, Tudo mas tá bem, tudo é. péssimo. É. É, se a gente Bom, para gente. pensar no contexto. Oi. Então eu vou começar a falar, porque já estamos com 11 pessoas aí, né? E os nossos Tá. queridos, das pessoas queridas que vieram nos acompanhar. Deixa eu falar, gente, rapidamente, o INEAC, o nosso Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. E hoje eu vou conversar com minha querida colega lá da PUC do Rio Grande do Sul, que eu também sou filha da PUC, orientando do Rodrigo Azevedo, também foi meu orientador, né, do GPS, que não foi meu orientador formalmente, mas foi meu orientador na vida. E eu costumo dizer que eu virei pesquisadora por culpa do Rodrigo. É tudo culpa dele. Então, agradecer a Laura Hipólito, que está aqui com a gente hoje. Dizer para todo mundo que está chegando agora que a gente tem as nossas páginas no Instagram, no Twitter, no Facebook e um blog e um site. No nosso site tem muitos trabalhos dos nossos pesquisadores que vocês podem encontrar lá no nosso repositório. Então, convidar quem está chegando, o professor Lenin Pires chegou também, convidar quem está chegando aí e que queira conhecer mais o nosso trabalho. Então, vou passar a palavra para a Laura já. Vou agradecer só mais uma vez. Obrigada, Laura, pela tua disponibilidade. É muito bom poder aproveitar essa pandemia para a gente estar junto dentro do possível, né? E pesquisadores de todos os cantos do Brasil, porque para quem está nos ouvindo e não conhece, né, que a gente tem pesquisadores em vários cantos do Brasil. E aí é bom que a gente está aqui, mas consegue ouvir quem está lá no Rio Grande do Sul também. Acho que esse é um ponto positivo da pandemia. Então, Laura, tá contigo a palavra para te apresentar para os nossos, para quem está nos acompanhando. Obrigada, Isabel. Eu te agradeço o convite e acho que é sempre muito proveitoso e importante quando a gente consegue, enfim, ocupar os espaços e debater sobre temas que são tão importantes, né? E eu tenho muito respeito pelo INEAC, por ti como pesquisadora. A gente se conheceu na Unbox, mas eu já te conhecia de trabalhos antes e sim, compartilhamos então a mesma pessoa que fez a gente entrar na vida acadêmica, que é o professor Rodrigo Biringuelli, né? Até hoje eu iniciei o meu estágio docente, eu tô no docente, docente. Eu tô, É, desculpa, gente, assim, faz muito tempo que eu não verbalizo algumas coisas, então pode ser que saiam algumas bobagens. Mas não? o professor, eu estou fazendo estágio com o professor Rodrigo, né? E de criminologia. E hoje eu até comentei que foi justamente quando eu fiz essa cadeira na graduação em 2010
que eu iniciei, enfim, esses pensamentos e a minha vontade de entrar na vida acadêmica, né? Então está sendo muito legal agora acompanhar a cadeira com o pessoal da graduação. E, enfim, a Isabel já me apresentou, eu me chamo Laura Hipólito, eu sou pesquisadora do GPESC, faço doutorado em Ciências Criminais na PUC, no Rio Grande do Sul, e meu mestrado foi em Ciências Sociais. Eu sou advogada de formação e eu acabei de chutar o tripé, isso vai acontecer algumas vezes. E eu estudo política de drogas, né? E a Isabel e o Vinhac me convidaram hoje, então, para falar um pouquinho sobre política de drogas no contexto brasileiro e também pensar alternativas que já existem no contexto internacional, né? Então, Isabel, eu Conta pra gente, posso. então, Laura, um pouco mais sobre a tua pesquisa, no que consiste, né, a política de drogas no Brasil, o que tu vem investigando, porque eu sei que tu faz um recorte, né, muito teu em diálogo com o Rodrigo, que também é um cara que pesquisa esse assunto, não esse assunto especificamente, mas as políticas criminais há muitos anos, então tem toda a trajetória do Rodrigo. Então conta pra gente um pouco mais sobre a tua pesquisa em termos gerais, assim, que para quem está nos ouvindo entender, enfim, conhecer um pouco mais, que essa é a grande importância do INEAC ao vivo, é também esse papel de difusão científica, né, que é o que a gente tanto se preocupa, em ter que a sociedade veja o que está sendo produzido no contexto da universidade, né? Então, o que tu conta pra gente da tua pesquisa, como é que ela é, qual é teu recorte? Eu fiquei muito feliz, Isabel, justamente por esse formato, assim, da gente poder conversar de uma forma mais, como que eu posso dizer, mais pessoal, quem sabe, sobre as nossas pesquisas, porque às vezes o diálogo acadêmico ele acaba distanciando, né, questões que são tão importantes na nossa sociedade, enfim, das pessoas que de fato fazem parte da sociedade civil e não estão dentro desse contexto acadêmico, né? E acho que talvez atualmente, mais do que nunca, desde o período redemocratização, a gente tem que repensar esse papel da academia e na comunicação com as pessoas, né? Então, eu trabalho política de drogas e a minha pesquisa do mestrado foi justamente pensar o modelo uruguaio, né? Então, eu fiz uma análise do modelo de regulação do mercado da maconha no Uruguai e eu cheguei nessa pesquisa justamente por, já na minha graduação, eu estudar o contexto brasileiro, né? E me dar conta, pelos dados e pela pesquisa, que é muito problemático o nosso contexto brasileiro em questão de política de drogas, né? O Brasil talvez seja um dos países mais emblemáticos para se falar de uma política de drogas totalmente falida e ineficiente, né? Então foi a partir daí, né, da constatação de que a gente tem um sistema prisional que tem muita gente presa, mas a maior parte dessas pessoas que estão presas por delitos não violentos, como, enfim, furto ou roubo, enfim, delitos patrimoniais e tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas e os delitos envolvendo drogas, eles representam quase 30% das condenações, dos aprisionamentos no Brasil, né? Das pessoas que estão presas. E pessoas que estão presas considerando as pessoas que estão presas sem condenação também, né? Então, os presos provisórios, que ainda nem tiveram um julgamento. Então, a partir dessa constatação de que muita gente está presa por quantidades muito pequenas de droga, veio esse questionamento de quais seriam as alternativas para pensar esse modelo que é falido e Eu acho totalmente importante ineficiente. dizer para quem está nos ouvindo que a questão que tem com o delito do tráfico de drogas, né, ou do uso mesmo, do que o uso não esteja mais e não cause mais encarceramento, mas ainda é criminalizado no contexto Isso, brasileiro, né? Então, um pouco para a gente explicar para as pessoas qual é a gravidade disso, porque é um delito que não tem um perigo concreto, né? No sentido de isso. que ninguém se machucou, que ninguém ninguém foi ferido por nada, não tem nenhum tipo. É uma questão de saúde pública que vai parar na criminalização, né? Então, essa é a Exato. grande discussão dos pesquisadores.
A gente tem uma lei no Brasil que foi aprovada e entrou em vigor em 2006, que tirou a pena de prisão do consumo e do porte para uso pessoal. Então, uma pessoa que porta uma quantidade considerada pequena, né, pela pessoa que aborda essa pessoa de droga, o usuário, como a gente costuma chamar, ele não vai sofrer uma pena de prisão. No entanto, ele é sim criminalizado, porque ele vai responder com penas alternativas ao cárcere, né? E só que o grande problema que a gente enfrenta na nossa legislação é que em 2006 a lei aumentou a pena mínima, e aqui quem está nos assistindo e é do direito ou tem uma compreensão sobre execução da pena, ou aplicação da pena, a pena mínima foi aumentada para 5 anos para tráfico. E isso faz com que, em prática, seja determinado que a pessoa tem que responder com pena de prisão e não pode responder com penas alternativas à prisão, porque seria 4 anos, né? Seria inferior. Então, o que isso acabou ocasionando? Foi o contrário do que a lei determinou em um primeiro momento. As pessoas, elas não foram consideradas usuárias e isso fez com que diminuísse o número de encarceramentos. As pessoas passaram a ser consideradas, na verdade, traficantes por quantidades muito pequenas de droga, porque a nossa lei não determina se 10 gramas é considerado uso, ou 5 gramas, ou 50 gramas, como muitos países fazem. Então, essa decisão cabe aos policiais, e normalmente essa decisão e essa colocação do policial, se a pessoa vai ser usuário ou traficante, ela acaba se estendendo pelo juiz de primeiro grau, pelo desembargador. Assim, a gente vê pelas pesquisas que essa decisão, ela normalmente não muda. Assim. Os julgadores que acabam alterando de alguma forma ou vendo por outra perspectiva menos criminalizante, eles não são a maioria, eles são a minoria. Então a gente tem muita gente presa por quantidades muito pequenas de droga e a gente sabe que os presídios no Brasil, eles não fazem as pessoas saírem do crime, na verdade, elas acabam sendo inseridas nesse universo. Então, criminalizar uma pessoa, botar uma pessoa dentro da prisão por ela ter uma quantidade muito pequena de droga, o que é a maior parte dos casos, é muito problemático. E justamente essa questão do que você faz com um delito, né? Uma vez eu me recordo de uma audiência, é legal a gente conversar sobre isso, porque eu me recordo de uma audiência que eu assisti fazendo trabalho de campo e o juiz dizia assim, conversando com o promotor, eles estavam conversando o que era pior na representação deles sobre o perigo, né? Daí um assim, eu acho, olha a loucura, eu acho o tráfico muito pior porque o tráfico corrompe a sociedade. E aí o outro dizendo, não, para mim o pior é o roubo, ou é o furto, era o roubo que ele estava falando, do roubo. Ou furto, não me lembro agora, acho que era roubo. O roubo porque tem violência e tal, e nananã, com certeza. E aí o outro dizer, não, mas tráfico coloca em risco a moral, como se fosse a moral e os bons costumes. E aí é aquela questão, né? Uma questão de um uso de uma substância entorpecente, né, criminalizada de uma maneira moral, porque é uma questão moral, porque todo mundo sabe que não tem outro motivo que não seja a moralidade para esse tipo de Exato. criminalização. Tanto que tem gente que, né, que usa drogas e anda, toca a sua Exato. vida normal e tem todas essas coisas, e vive a sua vida dentro dos padrões que a sociedade espera e tudo mais. Então isso é muito curioso, né? Quando a gente estuda a história de o que levou as substâncias que são consideradas ilícitas hoje a serem proibidas, fica muito evidente que tem uma questão moral relacionada a essa proibição, né? Tanto que algumas drogas são proibidas e outras drogas não são proibidas. O álcool é uma droga que não é criminalizada, não é proibida, o cigarro, até mesmo medicamentos, né? E são drogas, mas elas não são proibidas. E quando a gente faz uma retrospectiva e vai olhar essa história que levou à criminalização dessas substâncias, e que não faz muito tempo, até 100 anos, pouco mais de 100 anos atrás, a maior parte das drogas que hoje são consideradas drogas criminalizadas ou proibidas, elas não eram
consideradas ilícitas. Isso foi uma construção que basicamente ocorreu durante o século XX, né? E que envolveu várias decisões em âmbito internacional, teve muita relação, além de moral também, com a questão econômica dos mercados, com a segregação de determinados grupos, né? E a gente percebe muito isso na questão do proibicionismo que se instaurou nos Estados Unidos e que basicamente se estendeu no território global. O proibicionismo hoje é o modelo de controle de drogas que abrange a maioria dos países, e muito disso tem a ver com essa internacionalização, transnacionalização, né? Como diz o Saulo de Carvalho, outros professores, que fez com que as drogas fossem consideradas proibidas e essa proibição fosse disseminada, então, ao redor do mundo. Né? E quando a gente para ver, Isabel, por exemplo, os discursos que eram utilizados para criminalizar a maconha na década de 50 ou 60, eles são muito... Hoje em dia a gente dá risada, acho que é engraçado, porque eram discursos que falavam, por exemplo, que a maconha deixava as pessoas extremamente violentas e elas agrediriam seus pais e teria toda essa questão de violência enfim, que a gente sabe que não é real, né? E, pelo contrário, a maconha, por exemplo, é utilizada hoje, inclusive, como porta de saída de várias drogas mais pesadas, como a heroína, cocaína, álcool também, enfim. E essa proibição, ela fez com que a visão do mundo e da sociedade, da maior parte das pessoas, fosse uma visão deturpada, demonizada e estigmatizada, né? E aí eu te Das drogas. pergunto, o que tu estudaste do Uruguai, né? Tu estudaste o caso do Uruguai no mestrado. E o que tu tem para nos contar desse caso? Exato. Então, quando eu comecei a estudar o modelo uruguaio, acho que foi no final de 2013. Eu estava na especialização, começo de 2014. E foi quando o Uruguai lançou o modelo de regulação e ainda era um projeto de lei. Ele não tinha sido de fato aprovado, mas era um projeto que estava em votação. Ele foi aprovado no final de 2013. E foi uma coisa muito curiosa, porque a legalização, regulação da maconha, que é uma substância considerada ilícita na maior parte dos países, por um país que determinou que essa substância, então, ela seria tornada legal em todo o território nacional, e além disso, né, o Estado ele cumpriria um papel de produção, distribuição e regulação do consumo, né? Foi uma coisa muito curiosa e eu fiquei muito envolvida com isso, porque eu já estava estudando política de drogas, então eu me propus a estudar de que maneira que o modelo uruguaio ele foi possível naquele contexto, desde a sua proposição do modelo até a aprovação da lei e a aplicação da lei. Ele cumpriu todo esse ciclo, né, de política pública e foi muito legal estudar de que forma o Estado aplicou e como as instituições elas operaram para colocar em prática, né? Só para explicar para o pessoal, o modelo uruguaio, ele então tira a maconha, a substância maconha que o Estado agora produz do mercado considerado ilegal, ilícito, informal, né? E o Estado passa a regularizar esse produto e a produzir, a vender, e as pessoas lá podem comprar na farmácia, que é uma coisa que causou muita curiosidade, né, no mundo todo, porque, enfim, a gente atravessa uma rua, né, entre Uruguai e Rio Grande do Sul, por exemplo, e a gente já tem uma concepção totalmente diferente, né? E a gente tem até um deputado, agora não é deputado, senador, que é o Osmar Terra, que ele ficou bem conhecido lá no Uruguai, na época que eu fiz as entrevistas, que o pessoal, enfim, ele virou uma piada no contexto político uruguaio, justamente por ele ter ido até lá e falado no legislativo sobre sobre a questão de não ser devido ou possível, enfim, recomendado a droga ser legalizada, né? Mas o país fez um estudo muito grande, assim, e todas as instituições
do país estavam muito favoráveis a essa regulação. O Lenerson, que nos acompanha sempre, perguntou se gera lucro para o Estado. Gera, né? O Estado tem lucro. Claro, gera lucro. E aí, para E quem na não verdade, conhece o Rio Grande do Sul, que é o que a Laura está falando, a gente tem várias cidades lá, né? Eu sou gaúcha também, eu sou da fronteira, no caso, então, mas eu sou da fronteira que tem uma ponte, né? Porque eu sou de Uruguaiana. sim, Mas tem outras cidades que é uma rua. Ribeira, por exato. exemplo, você atravessa a rua, você está no Uruguai, né? A minha fronteira é com a Argentina. A fronteira que a Laura Uhum. está falando é a de baixo, então aí é uma rua, assim, né? Que divide um lado é o Uruguai, outro lado é. E aí você podia ir na farmácia do lado seguinte. É, Isso deve ter sido um problema para o comércio, sério, agora é uma pergunta séria, para o comércio brasileiro do tráfico, né? Do tráfico de drogas. então, Osmar Isabel, Terra Plana. tem uma questão que eles deixaram muito. Osmar Terra Plana, exatamente. Tem uma questão muito pontual, assim, e muito característica do Uruguai, que durante a aprovação da lei e a implementação da política, que levou muitos anos para ela ser de fato implementada de uma maneira total, digamos, né? Porque ela iniciou a passos não tão largos. Por exemplo, tem 4 formas que os usuários podem adquirir a droga lá no Uruguai, né? Então, pode ser através da compra das farmácias, pode ser através do autocultivo, pode ser por meio dos clubes canábicos, que são os clubes de cannabis, né? Então, e pode ser através do acesso medicinal. Só que os uruguaios, eles têm uma questão de institucionalização e eles são muito, como é que eu posso dizer? É diferente da gente, assim, eles são muito sérios em relação às instituições deles e eles têm uma questão de estatização, as coisas, o Estado tem muita responsabilidade nas questões, enfim, dos Políticas. acessos políticas e até de consumo. Uma outra E relação com o Estado também, né? exato, é muito diferente. Foi o que eu analisei até no meu trabalho. Assim, uma das minhas conclusões foi a importância desse caráter mais estatal. E, e E assim, essa questão de desculpa, poder atravessar. eu queria te ouvir mais sobre isso, sobre essa questão do caráter estatal, porque eu acho que é algo que as pessoas, né? O que que tu identificou da questão do Estado uruguaio? Só vou fazer, vou pegar o gancho, sabe? Porque eu começo a falar, eu me perco totalmente nas minhas ideias. É déficit de atenção, as drogas lícitas para isso. Mas a questão de atravessar a rua e poder comprar a droga foi uma questão que eles bateram muito. Porque para poder comprar a droga legal no Uruguai, a pessoa tem que ter um cadastro do governo, né? Tem o acesso através da digital, então tem um banco de dados sensíveis e tudo isso que a pessoa tem que fazer parte, tem que ser cidadão uruguaio ou cidadão uruguaio, ou ter residência fixa, tem uma quantidade de drogas determinada para compra, que são 10 gramas nas farmácias, ou para o autocultivo, que são 360 gramas, se eu não me engano, anuais. Então, tem toda uma questão, assim, eles são muito regrados, né? A lei, ela é uma lei de regulação, ela não é uma lei de livre acesso. E cada pessoa só pode ter autorização por uma dessas vias, né? Então, enfim. Então, essa questão dos brasileiros, o brasileiro não pode atravessar a rua, a ponte, enfim, ir para o Uruguai e comprar essa droga legalmente, né? Ele só vai ter acesso a essa substância através de vias informais ou ilegais de acesso. Né? Mas essa questão do Estado é uma coisa que, mais do que nunca, nos últimos meses, eu tenho refletido muito. Porque o Estado ele tem um papel no Uruguai que é muito forte, assim. E a matriz cidadã, que foi construída no Uruguai no final do século XIX, começo do século XX, é responsável por muitas questões que hoje acontecem no país de forma considerada muito progressista, né? Quando eu comecei a estudar a regulação do mercado da maconha, acredito que um ano antes, em 2012, entre 2012 e 2013, o país aprovou uma série de leis que foram consideradas muito progressistas na época, que hoje, 7 anos depois, a gente olha para isso e considera menos impactante de forma legal, como foi visto naquele momento, que foi a questão do casamento
entre pessoas do mesmo sexo, foi a questão da adoção de pessoas gays, a permissão de adoção por pessoas gays e a entrada no exército, que aqui no Brasil, por exemplo, é algo que não é legal, a descriminalização do aborto e a regulação da maconha. Então, principalmente essas 3 leis, elas entraram no que alguns escritores uruguaios de ciência política chamam de era progressista, né? Que foi quando a Frente Ampla, que é o partido, a coalizão de partidos de esquerda do Uruguai, entra no poder, em 2004, 2005. Então, acho que teve tripé de novo. Então, isso foi uma das principais características que fizeram a regulação de fato ser aprovada da maconha, que foi o governo Mujica, né? Porque teve até um governo anterior ao Mujica, da Frente Ampla, que tinha vetado a aprovação desse projeto de regulação. Era algo que estava há muitos anos já no parlamento uruguaio e no legislativo, e o Uruguai, ele tem essa questão de institucionalização muito forte. As instituições no Uruguai, elas são muito consolidadas, a democracia uruguaia é muito consolidada, e os partidos políticos uruguaios, eles são os segundos mais antigos do contexto ocidental, se a gente pensar, né? E eles são um sistema bipartidarista e que agora entrou à Frente Ampla nos anos 70, 75, né? Um pouco antes da ditadura. E o período de ausência democrática no Uruguai foi de 11 anos. E se a gente pensa no contexto brasileiro, por exemplo, né? Nós tivemos mais períodos de ausência, talvez, democrática do que, de fato, democracia. E para eles é muito caro esse respeito à democracia, às instituições, e isso ficou muito evidente assim, na análise dos debates parlamentares para aprovação da lei. Né? É um debate que ele ultrapassa algumas questões que a gente ainda tem que enfrentar no nosso legislativo, sabe? Então, e eu atribuí isso, exato, eu atribuí isso no meu trabalho, a possibilidade da regulação do mercado lá no Uruguai foi justamente questões de antecedentes mais, como é que eu coloquei? Questões mais antigas, que foi justamente a construção dessa consciência cidadã, dessa matriz cidadã moderna, que já lá no final do século XIX, início do século XX, já debatia questões como a moral laica, como uma escola, a possibilidade de escola estatal laica para todos, a separação da igreja, o Estado, a separação da igreja, o voto feminino. Sempre teve uma questão do voto muito forte lá no país, uma participação das pessoas na vida política muito forte, e a questão da estatização. E os antecedentes mais recentes são a questão da Frente Ampla ter entrado, então, nesse cenário político, né? Nessa disputa, e ter possibilitado, então, que essas políticas consideradas progressistas, como a regulação do mercado da maconha, fossem, de fato, consolidadas e pudessem virar uma realidade, né? Sair da agenda, entrar para a agenda governamental. Aí eu fiquei aí na tese tu tá trabalhando a situação do contexto brasileiro em contraste com isso, como é que tu tá pensando e o que tu tá identificando, assim, o que tu tá pensando na tese? Então, na tese, a ideia é também analisar um modelo alternativo de política de drogas, que é o modelo canadense, que foi o Canadá aprovou propôs em 2015, se não me engano, aprovou em 2016, também um modelo de regulação de mercado, né, com o foco do Estado ter uma participação na produção, na venda e no consumo, né? Porque esses mercados regulados por parte do Estado, eles têm essa questão do Estado ter uma participação de controle no consumo. E isso é uma coisa que é muito problematizada por alguns setores e são considerações que são importantes, de fato, né? São vozes que têm que ser ouvidas, porque o Estado tem, sim, uma participação na vida privada das pessoas, porque o consumo das drogas faz parte de um ato privado, né? E a própria criminalização
dessas condutas em si é algo que tem que ser questionado de uma forma constitucional, porém, esses modelos propõem, de fato, uma regulação dos consumos, né? Do consumo. E o Uruguai, desculpa, Tá. o Canadá, eu gosto tanto do Uruguai, eu fico sempre trocando os dois, mas o Canadá, então, ele propôs essa regulação e ele teve muita inspiração, digamos, no modelo uruguaio. E é muito legal quando a gente começa a analisar essas políticas alternativas, porque a gente percebe que os países, esse antiproibicionismo, né, em locais, em países, em locais, ele acaba alimentando um antiproibicionismo global, porque esses modelos estruturados e consolidados, institucionalizados de países, eles acabam servindo de exemplo, de fato, para outros países, né? E se a gente para pensar, Isabel, num contexto de diálogo franco e de questão legal, de instituições, de respeito à individualidade e até num contexto mais social da proibição das drogas, é muito incoerente ser proibido o consumo, Muito. né? Exato. Muito, fere a liberdade individual. E aí, se a pessoa quer, enfim, usar o que ela Exato. quiser, não é mesmo? Enfim. Mas Não, e aí, francamente, né? Se a gente para pensar agora, a criminalização das drogas consideradas ilícitas, né? A criminalização do consumo dessas substâncias existe. Se a gente parar para pensar, todo mundo que a gente conhece, ou nós mesmos que já temos consumido uma substância ilícita, essas pessoas, ou nós mesmos, deveríamos responder com uma pena? Deveríamos responder criminalmente? Faz sentido isso? Eu acho que essa é a questão principal em relação ao debate da criminalização das drogas. A gente precisa, como pessoas e como sociedade, né, se enxergar nos outros. É algo que deve acontecer, porque na prática o que acaba acontecendo é que algumas pessoas, né, são pessoas que fazem parte de grupos mais vulneráveis da sociedade, né, pessoas negras, pessoas pardas, pessoas que moram em periferias, essas são as pessoas que acabam sendo presas por um consumo, né, dessas drogas que são consideradas ilícitas. A maior parte das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas que respondem criminalmente são pessoas que fazem parte desse grupo mais vulnerável e que acabam sendo abordadas na rua por policiais. A gente não vê pessoas brancas de classe média encarceradas por 10 gramas de droga, por 50 gramas de droga, por 100 gramas de droga. Essa é a questão. A nossa política de drogas, além de ela ser inconstitucional de muitas formas, ela é muito injusta. E é isso que a gente tem que começar a refletir como sociedade. e eu te ouvindo, falando para quem está nos acompanhando aqui também, lembrei do trabalho da Carolina Grillo, que é uma pesquisadora carioca, que se chama, que é ela fez um trabalho sobre o uso de drogas por parte da classe alta, né? E aí eu lembrei também de um outro livro do Gilberto Velho sobre Nobres e Anjos, que é uma etnografia, né? Também sobre o uso de drogas pela classe alta e média e que acabam não sendo criminalizados, né? E usam drogas, enfim, outras drogas, não necessariamente maconha, mas usam outras drogas. E essas pessoas não são criminalizadas. Então, como a gente vê, Exato. é uma questão moral, né? Para quem está nos ouvindo que se interessa pelo tema, leiam a Carolina Grillo, né? Se chama Fazendo 12 na Pista, eu acho, né? E acho que é isso. E o outro que eu falei, o do Gilberto Velho, se chama Nobres e Anjos. São dois trabalhos para os colegas. E não é só uma questão moral, porque tem muito essa questão moral de o consumo é proibido. Sentir prazer usando uma substância tem que ser considerado errado. E uma questão muito importante é que a atual política de drogas faz a percepção da sociedade ser deturpada, é que o consumo dessas drogas, né, da maconha, enfim, outras substâncias consideradas ilícitas, ele é um consumo que não tem diferença entre um consumo problemático e um consumo recreativo. Uma pessoa pode passar a vida inteira bebendo álcool de forma recreativa, social, né? E também pode consumir maconha ou outras substâncias
sem ser considerado de uma forma problemática, né? Então, tem que ter essa distinção de consumos também. Não existe só o consumo problemático e a maconha não é a porta de entrada. Essa é a Outra questão. E coisa, isso é, te ouvindo é um também. senso comum que tem que ser discutido. Porque a partir do, por exemplo, lá no Uruguai, Isabel, tem campanhas, até na minha dissertação tem essas imagens, campanhas educativas que o governo fez para as escolas, que tem debates, enfim, imagens assim que tem nas escolas, grudado nas escolas, entendeu? Ou em outros locais públicos, que é justamente recomendando um consumo mais consciente, assim. Então, é sair desse debate de proibição que nega a existência do consumo, porque existe, e proibir nunca fez com que deixasse de existir. E nunca diminuiu o consumo, o tráfico. Isso é algo que tem que ser debatido. Não é porque moralmente se condena uma conduta, enfim, que ela tem que ser criminalizada e o debate tem que se encerrar aí. Quando eu fui nos fóruns de debate lá no Uruguai, que eles têm a Expo Cannabis, que é um evento super legal que acontece uma vez por ano, e o governo sempre participa, né? Então, as instituições do governo, elas fazem parte disso, né? De uma forma muito ativa. E o representante da Junta Nacional de Drogas ou do Ministério da Saúde, não me lembro, ele foi questionado sobre como que ele agiria se os filhos dele questionassem ele sobre isso. Ele falou, olha, hoje é uma coisa que a gente debate na mesa, jantando, sabe? É uma questão que existe e a gente aceita a existência dessa realidade e a partir dessa aceitação a gente pode falar disso de uma forma mais franca e a partir disso reduzir os danos de um consumo talvez que começa muito cedo. O Canadá propôs a regulação justamente porque os níveis de consumo com a população jovem são muito altos. Então, eles têm um problema de adição com a questão da heroína e com outras drogas que levou o governo a justamente questionar se a política de proibição ela não tinha que ser repensada. E foi formada uma força-tarefa, né, que hoje é algo que é muito estigmatizado, força-tarefa aqui no Brasil, por conta de algumas atuações da Polícia Federal e do Ministério Público, mas foi formada uma equipe interdisciplinar justamente para tratar disso de uma forma mais franca e mais realística, né? Então, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, assistentes sociais, acadêmicos, toda uma rede foi formada para justamente questionar essa realidade. E o que chegou, o resultado que se chegou foi que tinha que ser descriminalizado e tinha que ser regularizado. Tanto que o slogan canadense é regular e restringir, né? Que é justamente para diminuir ou para repensar, né, o acesso e o consumo das pessoas em relação às substâncias. E aqui no Brasil a gente tem talvez um dos melhores modelos para pensar uma forma de trazer, não criminalizar uma conduta, mas de usar mecanismos administrativos, né, para pensar esse controle, que é a questão do cigarro. Se a gente pensa como o consumo do cigarro era há 15 anos, né, as pessoas podiam fumar dentro de restaurante, de bar, e a gente pode até achar, e eu como fumante na época achava péssimo não poder fumar em festa, mas faz diferença. Essas políticas públicas de restrição, elas são, sim, muito efetivas para diminuir o consumo das substâncias. E é isso que esses estados estão pensando, né? O Canadá pensou isso e o Uruguai, ele regularizou a maconha justamente numa política de controle das 3 drogas mais consumidas no país, que era o álcool, o cigarro e a maconha. Eu quero te perguntar uma outra questão, e aí já vou também fazer uma pergunta que apareceu aqui, que é o seguinte: também tem que fazer uma diferenciação quando as pessoas ouvem o debate da descriminalização, né? Acham que a gente está. Que quem está sustentando a descriminalização está sustentando o oba-oba.
E não é isso, né? O que a tua pesquisa está mostrando é justamente o contrário, né? É não usar o direito penal, mas usar outras formas de atuação do Exato. Estado para uma racionalização, né, dessa forma enfim, de recreação e uma racionalização no sentido, inclusive, de prevenir que crianças, adolescentes tenham, sei lá, virem aditos antes da maioridade, digamos assim. E Tem um aí, acesso precoce, né, à acesso substância. E precoce. essa é a questão, quando a gente pensa na construção de políticas públicas para lidar com algum problema ou alguma realidade social, talvez o principal passo seja justamente reconhecer que essa realidade, ela de fato exista, né? E o simples fato de ser condenada moralmente ou pela sociedade não basta, né, para fazer com que essa realidade suma. A gente pode ter um exemplo muito concreto, talvez, que seja a questão do aborto. Criminalizar o aborto não faz com que o aborto ocorra menos, apenas faz com que as mulheres que têm menos recursos, elas sejam colocadas numa insegurança e acabem sendo mortas, né? Então, tem essa questão da sociedade encarar essas coisas que acontecem, né? E lidar com isso de uma forma adulta, racional, e pensar, tirar esse manto moral que existe em cima das coisas e começar a de fato agir como Estado e desenvolver políticas públicas que sejam capazes de diminuir os danos, né? Tanto do consumo, quanto da proibição, quanto isso. E tem uma coisa, Isabel, que eu sempre falo quando eu dou aula, eu falo sobre a questão das drogas, que a gente tem que diferenciar, porque existem vários modelos de controle das drogas, né? Então, existe o modelo criminalizador, proibicionista, que é o que a gente tem hoje, que criminaliza o consumo, a produção e a venda das drogas. Existe o modelo de descriminalização, né, que é o que descriminaliza o consumo e o consumo, né, o porte, o usuário, ele não é considerado mais um criminoso, ele não tá dentro dessa malha do processo penal. E existe o modelo holandês, né, que a gente pode citar, que é um modelo muito conhecido internacionalmente, que são os coffee shops da Holanda, que é possível comprar e é possível consumir, e isso não é considerado crime, apesar da produção ser considerada crime. Isso é uma questão que hoje a Holanda debate, né, que é pensar uma forma de regular essa produção, que ainda é crime plantar, porém não é vender e nem consumir. Então existe uma contradição nisso. E então existe proibição, descriminalização, modelo holandês, e existe a regulação e a legalização, né? A regulação a gente pode pensar o modelo uruguaio, o modelo canadense, e a legalização a gente pode pensar o modelo dos Estados Unidos, por exemplo. Existem vários estados lá que é um modelo mais liberal de mercado, né? Lá, em alguns estados dos Estados Unidos, é possível comprar maconha como se compra álcool. Não precisa ter cadastro, não é algo que o Estado regula, só é legalizado. Então, tem essa diferença que é importante de falar. Porém, existem, nos Estados Unidos, a legislação é estatal. Então, a pessoa pode, como a gente estava falando, atravessar uma ponte, uma rua, e ela vai ser criminalizada e vai receber uma pena extremamente alta por portar maconha ou qualquer outra droga, mesmo que seja para consumo, né? Então, não tem essa unificação no país. Então, a gente tem que ter cuidado, e não só cuidado, mas pensar que não é uma liberalização das drogas, né? Na verdade, é um modelo uruguaio, canadense, enfim, de regulação dos mercados, e existe um controle muito forte em relação ao consumo, à venda e à produção. O que também, e aí se a gente pensar na questão do uso de drogas, né, como uma questão de saúde pública, quando você tem uma regulação, você tem digamos assim,
um produto muito melhor, né? E aí você reduz os danos dos usuários. Então, se a gente pensar pela lógica da questão da saúde pública, né? Vamos pensar pela lógica da saúde pública, então. Saúde pública, primeiro, não precisa criminalizar, né? Não precisa criminalizar, pode ter outra abordagem. E outra, se você está pensando na saúde do usuário, você não vai querer que ele use o que normalmente as pessoas acabam usando, né, no contexto brasileiro, e é melhor que elas usem um produto melhor, que aí isso permite regularizar esse consumo. Então, acho que a outra pergunta que tinham feito aqui para você é se, então, é uma questão de educação. O que tu pensa sobre isso? Com certeza, eu acredito que a questão da. Eu acredito que devam existir políticas públicas de regulação. Eu acredito que o Estado tem um papel muito importante em regular os consumos, e aí que vem uma questão, porque existe uma parte da academia, enfim, até da sociedade que é contra essa regulação, justamente por se pautar em questões constitucionais de respeito à individualidade, à privacidade. Mas eu acredito que o Estado, por se tratar de um mercado, tanto de produção, venda, consumo, ele tem sim um papel, e a educação faz parte disso. Eu acredito que campanhas educativas, elas são muito eficazes para diminuir consumo problemático, ou até mesmo um consumo muito um consumo alto na juventude, né? Eu acredito que no Uruguai, a partir do momento que eles aprovaram a legislação que descriminalizou e, enfim, tornou legal a substância, o Estado passou a regular, passaram a existir cadeiras obrigatórias nas escolas para se debater política de drogas e consumo das drogas. E eu acredito que o consumo das drogas é algo que faz parte da sociedade. Então, falar sobre isso, educar a população, explicar os danos, os ganhos, né? Porque existe sim prazer no consumo das drogas. As drogas, elas sim são capazes de causar, além de prazer, outras sensações e sensoriais, e enfim. As drogas, elas agem de maneiras diversas, né? Cada pessoa responde de uma forma individual a isso, e o consumo é algo muito particular, né? E tanto que existem pessoas que não podem consumir determinadas drogas porque se sentem mal. Então, tem toda uma questão de individualização, individualidade no consumo, né? E, por exemplo, nessas campanhas uruguaias, tem, enfim, não advertências, mas tem, por exemplo, o slogan assim: se fores consumir uma substância, esteja com alguém conhecido, ou beba bastante água, não aceite, não aceite substância de pessoas estranhas, ou, sabe, é uma questão de redução de dano. Com a Covid, não compartilhe o seu Não cigarro, compartilhe né? baseados, não compartilhe canudos, não compartilhe. Tem toda essa questão de redução de danos. E o debate da redução de danos, ele passa a existir a partir do momento que a gente se afasta dessa política proibicionista que nega a existência do consumo, né? E que as pessoas, elas usam drogas. Isso, são aquelas verdades difíceis de serem aceitas, sei lá, no grupo da família do WhatsApp. Mas é real. A minha nona, de 90 anos, ela já entendeu isso, sabe? E ela vive numa cidade. Ela deve estar aqui me assistindo, entendeu? Nona é vó, gente. Que lá no Rio Grande do Sul. Nona é vó. Nona, né? A minha avó tem 90 anos. E a minha avó, quando eu defendi o meu trabalho do TCC e depois da dissertação, ela viu meu trabalho e ela ficou extremamente feliz. Ela ficou interessada em repensar posicionamentos, entende? Então, é uma questão que é muito fundamental repensar essas verdades que foram construídas por muito tempo e que estigmatizam, que colocam as pessoas em um lugar de um lugar ruim, que não é a questão, sabe?
Claro. Deixa eu, já que a gente infelizmente passa voando, a gente já está indo para quase uma hora, mas foi maravilhoso. Eu quero ver quem é, se tem alguma pergunta a mais. Tem aqui, ó, a Helena está dizendo que a tua nona é maravilhosa, tecnológica. A nona estava aí, a nona tá vendo a live, né? A minha avó é maravilhosa. Ela tem Instagram, ela tem o Whats, ela tem Pinterest, ela tem todas as redes sociais, A entendeu? minha avó também, Ela o é incrível. Instagram não tem, mas o Pinterest também não, mas o Facebook e o WhatsApp tem. Ela é maravilhosa. Ela teve Pinterest antes de mim. Ela é incrível. Maravilhosa. Ela tá vendo a Uhum. gente. Um beijo pra nona. Essa live com a Laura me deu saudade do Rio Grande do Sul, porque tem nona e o café cantante. Que Ai, café saudade! cantante. Eu tô com muita saudade. O Café Cantante é um café de Porto Alegre que é um lugar mágico, assim. Eu É um amo. lugar incrível. Eu tô com muita saudade de lá. Eu também. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para Laura? Deixa eu ver aqui. Então, o Lenerson eu já fiz, que é educação consciente. Ele perguntou se tu tem dados sobre sobre redução de. Ah, ó, aqui, ó, tem uma outra pergunta da Cris. O quanto a proibição do uso de drogas impede o investimento em pesquisa? Cris, isso é muito real, né? Porque a questão das substâncias serem colocadas em um lugar de proibição, de criminalização, impede que as instituições, de fato, desenvolvam pesquisas que enfim, sejam capazes de justamente gerar dados e comprovar os benefícios ou malefícios de determinada substância. Né? A minha irmã é médica e ela se formou na UBRA, que é uma universidade que tem perto de Porto Alegre, em Canoas. E um dos professores dela, até alguns anos atrás, ele conseguiu aprovar uma pesquisa que envolvia o CBD e Parkinson. Mas assim, são pesquisas muito isoladas, porém que estão crescendo e já assim, a passos mais lentos. Mas é uma questão que, na minha percepção como pesquisadora, a regulação, descriminalização das drogas é uma coisa que vai ter que acontecer e pode até demorar por impedimentos morais, legais e tudo isso, mas é algo que vai acontecer. Né? Porque da mesma forma que essas substâncias foram tornadas proibidas há pouco mais de 100 anos, né? Muito antes disso, milênios e desde que a humanidade se conhece como humanidade, as substâncias psicoativas elas foram utilizadas. Né? E essa questão da pesquisa é muito importante, porque criminalizar as drogas faz com que o estudo das substâncias seja mais restrito, né? Isso é muito Claro. problemático. Claro. Para quem não sabe, o CBD é o canabidiol, né? Que é Isso, o princípio ativo da maconha, para quem não isso. conhece essa gramática Desculpa. da questão da legalização das drogas, né? Da maconha em especial. Bom, gente, eu tô com medo, eu prefiro me despedir antes, porque eu tô com medo que o do Instagram nos derrube, porque ele nos derruba quando É uma hora, né? é. Então, assim, a gente ainda deve ter aí uns 6 minutos, mas eu tô com medo de acabar nos derrubando. Então, eu quero agradecer todo mundo que esteve com a gente. Olha, a tua live foi super audiência maravilhosa. A nona mandou um coraçãozinho aqui, eu acho que deve ser a nona, né? E Acho que é minha mãe. a tua mãe mandou uma carinha emocionada. Achei que era a nona. Uhum, Então, uhum. quero agradecer demais a Laura. Agradecer vocês que estiveram com a gente. Deixa eu só fazer o nosso jabá aqui também, antes que o Instagram nos derrube. Nos sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter. Acessem o nosso site, pessoal, que a gente tem um site maravilhoso, com repositório maravilhoso. Laura, manda a tua dissertação se ainda não está lá. Manda para o Vou mandar. repositório. Tem que mandar para o repositório. É o Cláudio, não sei se ele está aqui nos vendo, ele é que coordena isso tudo. Agradecer demais a Laura, dizer que teu trabalho é incrível. Eu conhecia de ouvir falar, mas eu nunca tinha assim, conversado em profundidade contigo. Já tô louca para ler tua dissertação. Então, quero te agradecer. Laura, onde é que o pessoal te acha? As redes sociais do GPESC, enfim, conta aí para o pessoal. Então, a gente tem o Instagram do GPESC, que
o grupo de pesquisa que eu faço parte, tem as minhas redes sociais. Eu abri meu Instagram hoje por causa da live, ele é fechado, mas, enfim, me adicionem. E quem quiser entrar em contato, e, enfim, a minha dissertação ela está disponível, ela está aberta, é só colocar no Google Laura Hipólito, regulação do mercado da maconha. Eu acredito que as pesquisas, os dados, eles têm que ser disponíveis, as pessoas têm que ter acesso a isso. Então, quem tiver interesse, tá no Google. E quem quiser entrar em contato comigo também, trocar uma ideia, falar mais sobre isso, eu acredito que é um tema que a gente tem que falar mais, tem que debater. Então, eu estou disponível. Isabel, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu que agradeço. O tema é realmente muito, muito, muito pertinente, preciso e necessário, disse a Carla, e ela tem razão. Laura, muito obrigada. Obrigada por agradecer o Rodrigo por essas pesquisadoras maravilhosas que ele vai orientando, né? O Rodrigo é nosso querido professor. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí a noite toda. Obrigada, Laura. Eu amei, eu tô apaixonada. Pessoal, Eu amei também. vai ficar salva aqui na nossa página e vai ficar salva no nosso YouTube também. E depois a Laura vai mandar a dissertação dela lá para o nosso repositório. E acho que tem Vou mandar. contato no site do INEAC, porque tu também é do GPS, que tu também Eu sou pesquisadora cadastrada, deve ter. Meu e-mail. Se não, qualquer coisa, achem lá o grupo que ela faz parte. Laura, obrigada. Tá. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigadão.